amarelo. Corro lá dentro, coloco a mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 discos, tenho um Boa noite, seres humanos que estão assistindo esse humilde canal a esta hora da noite. Não sei que dia vai ser, porque tá gravado. Então. Peraí, então eu posso tirar a roupa. Aí você tira essa parte e me põe com roupa. Ah, não. Aquela hora que você já tinha tirado a roupa, a gente deu um trabalho pra fazer colocar. Agora você vai querer tirar de novo? Agora que tá gravando? Exato. Meu trabalho aqui é dar trabalho pra vocês. Ah, mas não precisa dar tanto trabalho assim, pô. Você quase caiu da cadeira, Diane. Não faz mais isso, não. Quando você for tirar a roupa e querer dançar em cima da cadeira, você tem que tirar o fone, porque puxa junto o notebook. Não é assim, cara. Sai. Tira a roupa e não tira o fone. Tá bom, desculpa. É questão de dia, né? Então, pode tudo. Mas ainda bem que você não tirou, porque pelo menos a gente conseguiu implorar pra você voltar. Estamos com o nosso digníssimo Giovanni aqui, conhecido como o estagiário da groselha, mas ele é mais o Banhammer. Ele é o portador do Banhammer. Eu acho que já passou, acho que o cara que tem o Banhammer não é mais estagiário, né? Cara... Sei lá, velho. É que o meu trampo ali dentro da groselha é muito de estagiário, né? Eternamente estagiário. Uma vez estagiário, sempre estagiário ali na groselha, pelo menos. Pra sempre. É. Você vai por aí. contar pra gente o porquê, então, do que é você chamado de estagiário. A gente vai passar umas imagens aqui, como a gente já te falou mais previamente. Certo. Você vai explorar algumas pessoas da face da Terra. Você vai ver quem você gosta, quem você não gosta. Simples assim. Ou não são só coisas, não são só pessoas, tá? São coisas. Talvez um trabalho de um amigo seu. Opa! Deixa não dá spoiler, mostrei. Começando aqui. Santo Cristo. Cara, o Boggs, ele... A gente pode chamar assim que ele em pessoa, a existência dele é um movimento artístico, né? É um grito que causa incômodo a todos aqueles que precisam ouvir ou ver aquilo, né? E no caso, cara, a mensagem que incomoda tanto as pessoas através dos vídeos dele também incomoda através da thumbnail. Então é um conceito artístico completo, tá ligado? A genialidade nos recortes e a precisão que ele tem para fazer os recortes é uma coisa magnífica. É uma parada que você fica questionando a sua própria sanidade, tá ligado? Você fala, mano, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu cliquei nesse vídeo? Um vídeo com uma thumb dessa, cara. Em sua consciência, a pessoa... Isso é um teste de coragem, é um convite, um convite a você testar o quão boa tá a sua saúde mental. É quando você vê uma thumb dessa, você fala, parece interessante, eu vou clicar. Bicho, nossa, velho, não tem nem por onde começar, cara. Socorro. Eu tinha que voltar a fazer aqueles vídeos reagindo às capas dele, entendeu? Mas é uma parada que me dói, assim, toda vez que eu preciso fazer, entendeu? Então, na sua opinião, tá expurgado ou não essa capa? Cara, esse é um incômodo necessário para o nosso mundo, entendeu? Então, não. Vamos pro próximo, então. Ah, velho. É sério mesmo que eu vou ter que opinar sobre Naruto? E aí mas você sabe que existe um risco aí, né, nessa sua opinião. Você pode... Não, cara. Eu vou falar pra você que não há muitos riscos, entendeu? Naruto, velho, é um anime que tem um universo tão interessante, porém com uma história tão bosta. É um universo enorme. O cara construiu todo um mundo pra fazer a história de um garoto que tem obviamente, uma tensão sexual pelo outro amigo dele, que resolveu ir para outro rolê, e ele fica insanamente indo atrás desse moleque que tá cagando pra ele, cara. É uma história da maior friendzone já registrada na história da ficção, entendeu? Basicamente isso. O cara tinha um universo ninja, cheio de detalhes, riquíssimo, com problemas internos, com tudo para ser resolvido, e o cara foca
e uma friendzone mal resolvida. Velho, pode expurgar isso aí, tá ligado? Tá expurgado? Tá expurgado. Puta Naruto, Tsumaki, você foi expurgado, tadinho. Tchau. Eu nunca tinha ouvido um resumo assim. Pior que faz sentido. Não, a história do Naruto é uma verdade. Você falou, o universo é foda. A história é uma bosta, mas o universo é foda. Estou tentando lembrar quem que é esse maluco. Não é o maluco do Pantera, não, né? É ele mesmo. Ah, mano, não quero nem comentar, velho. Pode expurgar essa porra. Tá expurgado. Tá expurgado esse nazista do caralho. Tchau, nazista. Não tem... Ah, puta que pariu, velho. Maluco do céu, mandaram assistir isso aí. Eu vi que a coisa tava ficando esquisita na cena do carro. Eu já fechei e apaguei os arquivos do meu computador. Pode apagar aí também. Cara, que bagulho doente, velho. O moleque lambendo sorvete. Não, vai se fuder, caralho. Vai tomar no cu essa porra. Puta que pariu, velho. Demais, cara. Nossa, não precisa nem perguntar. Espero que você tenha se livrado do HD que você tinha salvo. Toquinho. Que é esse? É o Toquinho, porra. Eu achei que era o Gugu. Então, Toquinho, cara. O Toquinho fez parte da minha infância, né? E quando eu achei que eu me livrei do Toquinho na minha infância, quando a gente tinha que cantar na escola, de repente ele aparece na minha vida adulta também aí, simbolizando... Sabe como é que é, né, cara? A nossa sociedade, ela é falocêntrica, então nós levantamos monumentos fálicos, coisas redondas, coisas, né, para simbolizar aí a virilidade, né, da nossa sociedade baseada no pinto. E aí se utilizaram de um símbolo da cultura nacional para poder se referir ao meu, né? Então, digamos assim que apesar da referência ser uma coisa horrível, até que não é tão desconfortável assim, se a gente for levar em consideração que o cara fez uma música que na minha infância era legal, mas agora ficou chata pra caralho, porque toda vez que eu faço alguma piada, ou toda vez que falam alguma coisa sobre espessura, ela toca no Hangout. Mas o cara é importante, deixa ele aí. Deixa ele, então ficou aí. O Toquinho tá aqui, apesar da raiva enrustida ali por tocar no Hangout. Toquinho você fica. Porra, cara, versão Ololô do Divasca. Cara, o Divasca tem muitas... Eu não sei se vocês já chegaram a falar com ele de uma maneira mais direta, assim. Mas o Divasca, ele é uma figura complexa, cara, na verdade. Entendeu? Ele tem muitas camadas, assim. É legal, é interessante conhecer ele. Então, eu recomendo muito que vocês façam um hangout com ele, mas, tipo, aprofundem mesmo, tá ligado? E admiro ele também na parte profissional, tipo, morro de inveja, cara. Um dia eu quero ser que nem ele quando eu crescer. O cara fica aí. Fica com certeza. Não, até deixar aqui, fazer um adendo aqui, que a gente fez o hangout com o Divasca, o Roda Morta, a gente não tinha fechado ainda uma ideia, assim, um roteiro legal. Um roteiro que a gente não conseguia seguir. Então, o Divasca veio quando a gente ainda estava um pouco... Testando. Então, assim, se o Divasca aceitar, com certeza a gente tem essa dívida, essa necessidade de fazer um Roda Morta aí mais a fundo. Sim, porque, tipo, é sensacional mesmo, cara. Se assistir Divasca aí, ó, fica o convite. Porra, cara! A Bela, mano, essa mina veio mostrar pro mundo que as brasileiras são as melhores, cara. Meu Deus. Bela mora no meu coração. Pessoa divertidíssima, maravilhosa e linda. Socorro. Manda essa foto depois, eu vou deixar aqui salvo no wallpaper do meu celular. Mando, claro. Então você não vai ser expurgada, não, Linda. Pode ficar aí. Crush da minha vida, cara. Caralho, mano. Um Jesus vesgo. É, um Jesus ícone. É importante que o Jesus seja vesgo para manter um olho nos cristãos e o outro olho no evangelho, né?
E é o que tá faltando, inclusive. Eu acho que o Jesus atualmente não tá vesgo, porque acho que ele deve estar olhando só pro evangelho e não tá olhando para o que os cristãos, os seguidores dele, estão fazendo. Porque puta que pariu, cara. Velho, o que eu tenho pra falar sobre a figura histórica, não entrando no quesito da existência dele como pessoa ou não, mesmo porque é complicado você falar com pessoas que acreditam nos relatos históricos da passagem de Jesus pela Terra, porque, tipo, é só alguém, um profeta que teve aí, os caras falam, é Jesus, mas é porque eu acredito, então foda-se. É bem complicado discutir isso. Mas, em geral, a figura de Jesus, apesar de eu não concordar com todos os ideais dele, é uma coisa, assim, nossa, sensacional. Tipo, é um cara muito foda. Você não tem como arrumar treta com um cara que transforma água em vinho, entendeu? Então, ele é um cara maneiro. O que fode é o fã-clube. De verdade. Se as pessoas seguissem os ensinamentos desse cara, sim, eu acredito que o mundo seria um lugar melhor. Mas não é humano, né, cara? O cristianismo, todas as religiões dessa vertente que parte da raiz, que agora eu acabei de esquecer o nome da religião, caralho. Do povo hebreu. Eles têm uma coisa onde Deus é distante do homem e Deus é perfeito, o homem não, o homem nunca se aproxima de Deus, não importa o que ele faça. Então, existe esse distanciamento de Deus para com o homem, que é bastante complicado, de o ser humano ser pecador e ele ter que se aproximar de Deus para ser santo. E aí, cara, o que acontece? Você vai ser sempre o contrário daquilo que você precisa ser, porque é da natureza humana ser de uma forma, e essas religiões que têm essa matriz, ela prega coisas que vão te distanciar daquilo que te torna humano, entendeu? Então você vai ter que ter sentimentos que são contrários àqueles que a carne pede. Ao contrário das outras religiões orientais, que você faz parte de todo, o cosmos e tudo no mundo, né, é Deus, que é o panteísmo. Então, isso faz com que você se sinta mais acolhido, porque, poxa, o que eu sou, tudo aquilo que eu represento, faz parte do mundo e o mundo é Deus. Então, eu faço parte de Deus. Isso é maneiríssimo, essa filosofia de pensamento, porque faz com que você se torne mais, digamos assim, inserido, né? Agora, o cristianismo não, cara, ele meio que afasta as pessoas de Deus, fazendo com que tudo isso fique tão complicado, e aí as pessoas não conseguem, né, sempre falham nessa missão de tentar ser santo, e acaba virando essa cagada aí que a gente vê, né, o fã-clube de Jesus Cristo botando pra fuder, sendo exatamente o contrário daquilo que Jesus pregou. E é uma vergonha. Então, tipo, deixa o cara aí, mas o fã-clube dele pode queimar. Pode expurgar. Você admira tanto ele que tá ficando parecido com ele. Me falta bigode, cara. Eu me recuso a ter bigode, por enquanto. Justo. Num futuro, quem sabe? Não, eu não tô biologicamente preparado para ter bigode, não. Ele nasceu defeituoso. Passa minoxidil. Cara, eu não tô afim, porque já é bom eu ter pouco que eu não preciso ficar raspando demais, entendeu? Imagina ter que... Ah, não, velho. Nossa, deve encher o saco. Então Jesus tá salvo aqui. Tá salvo. Esse Jesus, né? Não o Jesus europeu. Mas esse aqui é meio europeu. É meio europeu, totalmente. Aliás. Não, mas ele não é loiro, Jesus. Mas o Jesus europeu não era loiro. Ele sempre teve os cabelos castanhos. Não sei de onde que inventaram o loiro. Acho que o pessoal andou assistindo muito Thor e confundiu as coisas. Mas o olho era claro, né? Era claro, o olho era claro. E esse bonitão aqui? Cara, é uma figura admirável porque finalmente algum político conseguiu entender como que se usa cocaína, né? Porque o Collor mesmo cheirava pelo cu, caralho. Como que porra é essa? Esse aí pelo menos conseguiu fazer o rolê direito, entendeu? É uma pena que a carreira dele foi interrompida no meio da aspiração aí. Mas ainda bem, né, pro povo brasileiro, inclusive. Pode queimar esse cara aí, esse cara não presta. Tá expurgado, meu Tá amigo. expurgado essa porra.
O legal é que o pessoal, a imagem que o pessoal tem de mim vai até assustar, né? De eu ter deixado eles. Ó, o Gugu, rapaz! O Gugu, mano! Cara, o Gugu é complicado, velho. Que depois que eu vi o Gugu, aconteceu uma coisa no Hangout ao vivo que eu confundi um cara com o Gugu. E daí pra frente eu comecei a perceber que todos os homens parecem o Gugu e tudo parece o Gugu. E agora eu vejo o Gugu nas coisas, cara. Eu tenho que resolver isso aí. Sério mesmo, cara. O Gugu tá. Se você ficar olhando pro pão, aparece o Gugu lá. Então, o Gugu, eu expurgo ele, eu acho que seria saudável pra você eu expurgar o Gugu. Então. É, cara, contra a minha vontade vai ter que expurgar o Gugu, porque ele fica aparecendo tudo. Não adianta nada, pode expurgar, ele vai aparecer de novo. Ele volta. Todo mundo parece o Gugu agora, cara. Gugu, vou te expurgar pelo bem do Giovanni aqui, ó. Foi embora. Pronto, aê! Voltou! Passou pela primeira fase. Muito bom, muito bom. Que é balão. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Até nisso parece com o Hangout da Groselha, esses áudios estourados, arrebentando o tímpano de todo mundo. Em torno da mão e me dou uma luva. Agora eu vou passar a palavra pro nosso queridíssimo. Ele vai apertar você na parede. Primeiramente, é muito legal estar entrevistando meu irmão perdido aí de São Paulo. É legal ver uma versão Giovanni do Nordeste. Não, então Pois eu sou o Box, ele é o Giovanni. Cópias não tão idênticas. Mesmo. O que você faz profissionalmente aí, atualmente? Cara, profissionalmente eu sou diretor de uma agência de marketing. Era uma empresa de marketing digital, mas a gente acabou abrangendo as mídias offline, TV e rádio também. Então agora é uma empresa de comunicação, de marketing de todas as mídias, se é que assim possamos dizer. E, cara, eu só sei que eu trabalho muito, velho. Eu trabalho muito. Eu cuido principalmente de toda a direção visual que a agência toma nas campanhas, entendeu? Então, todo o conceito visual eu tanto produzo quanto supervisiono o trabalho dos outros colaboradores. E está sendo bastante insano atualmente, porque tá todo mundo querendo fazer muita propaganda. Parece que a impressão que eu tenho é que o mercado está se preparando para alguma crise muito fodida e tá todo mundo investindo em propaganda ao mesmo tempo. E agora? Nesses últimos 2 meses eu nunca trabalhei tanto na minha vida, de verdade, cara. E é isso, apesar de que não é exatamente a parte que eu gostaria, né? A coisa visual é interessante para mim, mas eu gostaria de mexer principalmente com produção audiovisual, animação principalmente, né? E eu faço muita coisa como freelancer em casa mesmo, entendeu? Que tem um pouco a ver com as coisas do meu interesse. Então, eu trabalho muito com ilustração, mas eu também trabalho com produção aí de peças gráficas, edição de vídeo, edição de áudio, até um pouco de modelagem e renderização 3D, enfim, um pouco de tudo mesmo que envolve o visual aí. A minha principal clientela é o pessoal da Groselha mesmo, que pede meus trampos. Não sei como, né, cara? Eles veem as capas da Groselha, não sei como é que alguém tem coragem de me contactar pedindo trampo. Mas porque eles veem a do Boggs aí, quando vem a sua logo em seguida, dá um o contraste deve me ajudar. Deve me colocar numa posição favorável aí. Não, quando você que estiver procurando emprego, coloca no currículo do Boggs e o teu. Mandar 2, né? Maldade. Giovanni, antes de eu passar para a pergunta da Diane, certo. Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, ó. Pois não. Esse dia foi louco? Cara, esse dia foi épico, mano. Esse dia foi o dia que nós inventamos o drink de cerveja com todinho. Ô, louco! Foi foda, cara. Foi foda pra caralho. Drink do ateísmo. Não, velho. E é bom, cara. É bom. Dependendo da cerveja
que você mistura ali, fica mais gostoso ou menos gostoso. Mas é da hora. Cerveja com todinho é top. Qual que é a proporção? Ah, cara, eu não lembro porque eu tava bebaço já quando a gente inventou o drink, mas foi eu e o Bruno que tomamos e a Sucubo também. Inclusive, o Boggs deve estar em cima de algum objeto, porque ele não tem quase a mesma altura que eu. Tá errado isso aí, cara. Tá muito errado. Eu acho que a gente fez pezinho pro Boggs, alguma coisa assim, não lembro. Mas ele não tem essa altura, não. Ele é bem menor que isso. Ele bate, tipo, no meu ombro, tá ligado? Ah, justo. Ele está meio que apoiado em você. Ah, não, tá todo mundo agachadinho ali, ó. Pô, o Ney é gigante, cara. Tá todo mundo agachadinho. O Ney é o mais alto? Não, eu acho que mais alto. De Vasca, não? Não, o de Vasco também é meio pequenininho. Não tanto, mas ele é. O André é pequeno, eu e o Bruno temos a mesma altura, que a gente mede 1,82. O Ney deve medir mais ou menos 1,80, 1,79. O mais alto, eu lembro, na época, era o Maza. O Maza tem quase 2 metros. Acho que ele tinha 1,98, por aí. Masa. Eu lembro dele. Pois é. Eu acho que rolou alguma coisa embaixo desse lençol. Olha a cara do Boggs. O legal é que o Boggs era o mais louco da festa, mas ele não colocou uma gota de álcool na boca. Caraca. O Boggs não precisa. Tá ligado Asterix e Obelix? Que o Obelix não precisa tomar a poção porque quando ele era pequeno ele caiu na... Então, o Boggs é tipo isso. Ah, ele tomou a poção já. Eu acho que o Boggs, quando foram batizar ele, batizaram ele em cachaça, tá ligado? Aqui tomar. Caramba, Asterix e Obelix. Faz tanto tempo que eu não ouço esse nome. Nossa. Parte da minha infância, esse desenho. Muito bom. Da minha também. Eu amava. Vai, Diane, sua vez. Ah, finalmente achei você meio silenciar de novo. Você é dona daqui, então eu sou obrigado a passar a palavra para você. Ah, tá, obrigada. Giovanni, como você conheceu a groselha? Como você entrou na iniciação? Então, cara, antes de responder essa pergunta, eu só gostaria de deixar bem claro que às vezes a pessoa que vai assistir isso aqui, você que está assistindo, caso isso vá ao ar um dia no canal do E-Hangout, eu na groselha sou, obviamente, um personagem. Então, tipo, toda aquela junção de retardo que eu represento no Hangout, que eu sou um pouco diferente no grupo e que estou sendo completamente diferente agora, se deve principalmente por causa da função multitarefas que eu exerço enquanto o Hangout está ao vivo. Que é de escrever, anotar o que eu aprendi no Hangout da Groselha, ler o chat e participar do Hangout, e às vezes olhar no chat do Facebook, porque tem gente me mandando recado, e eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, e o retardo toma conta da minha alma, e eu acabo sendo aquilo. Aqui eu já consigo manter a minha linha de raciocínio e ser uma pessoa normal, não desgraçado da cabeça. E que, vamos lá, como que eu conheci o Hangout? Cara, foi a partir do momento que eu me tornei ateu, eu comecei a procurar vídeos na internet sobre ateísmo. E aí, vamos ver qual é que é. E aí foi que eu conheci o canal do Clarion, eu conheci o canal do Pirula e conheci o canal do Yuri. E aí, por conseguinte, né, eu acabei conhecendo o canal do Boggs e a Groselha, que estava lá nos seus primórdios ainda. Eu conheci a Groselha, a gente estava tipo no Hangout número 30, e aí eu pedi para participar do grupo, e aí eu comecei a ver, e eu ria bastante e tal, mas eu ainda não interagia muito, porque na época eu ficava pouco tempo em casa, ficava mais no trabalho, e não podia ficar usando a internet no horário de trabalho. Mas depois eu consegui um tempo para minha vida e comecei a produzir muita coisa para a Groselha. Então fazia muito meme, eu era tipo um Igor Melo da época, entendeu? Só que, tipo, 10% da capacidade do Igor Melo, porque o Igor Melo caralho, velho, ele é uma máquina. Ele é um bot. Ele é um bot, cara, o Igor Melo é foda.
Então, eu sempre fiz as coisas, eu agitei bastante o grupo com gincanas, com sequências de memes, eu fazia cartinha de super trunfo da groselha, fazia altas paradas assim. Até que um dia o Bruno veio me mandar mensagem e falou, e aí, cara, a gente gosta bastante dos seus memes e tá aqui a moderação da página pra você cuidar. Aí eu falei, caralho, que foda, cara. Aí eu comecei a fazer meme e já postava direto na página, entendeu? E aí eles me colocaram no chat da Groselha, que na época se chamava Catota da Groselha, que esse chat deve existir até hoje, mas ninguém mais usa, porque agora a gente só usa o chat da moderação. E eles me convidaram para participar do Hangout dos Bebos, né, que era o teste de sofá de antigamente da Groselha, porque se a pessoa mandasse bem no Hangout dos Bebos, já podia participar do Hangout da Groselha. E eu participei dos Bebos uma semana depois que o Burza entrou e uma semana depois que o Burza participou, né? Então eu e o Burza a gente meio que entrou na mesma época, assim. E aí foi que eu comecei a participar dos Hangouts. Legal isso. Vou saber. Foi meio que produzindo, assim, e ganhando algum destaque. Aí, perguntar se esse dia foi louco. Se caso você achar que a foto não é propícia para me mostrar aqui, você fala. Aí tranquilo. Você mandou ela tomar no cu. Certo. Então, assim, me fala. Como foi esse dia? Esse dia foi louco? Esse aí é meu cachorro, cara. Meu cachorro, ele é carente. É uma belezinha, meu cachorro, cara. Ele só não é tão dócil quando ele vê um gambá, mas de resto ele é um bom menino. Isso aí é na minha casa, cara. O meu quintal, ele é bem maior que um quarteirão, sabe? Enorme, eu tava... Ele é gigantão. Ele é é uma chácara bem grandona, então a gente tem de tudo plantado aí. Esse lugar, por exemplo, é um gramado que tem lá na frente de casa e tem uns coqueiros e tal, umas árvores. E tem uns patos lá atrás também. Ah, que nice. Pô, você podia fazer um evento na Groselha, chamado pra tua casa. Então, é que na minha casa, do lado, aqui inclusive na parede aqui, divisória, é um barracão onde tem um estacionamento de caminhões tanque. Então, qualquer festinha é meio complicado de fazer aqui por causa do risco, né, de material inflamável e tal. Sim. Então, a qualquer momento aí, vocês podem receber a notícia de que eu explodi. Cipriano, a palavra é sua. Ô Giovanni, você tem um trampo assim que você tem contato com muito cliente, assim, às vezes meio estranho, assim, você tem uns trabalhos tipo animar pinto, essas coisas. Qual que é as coisas mais loucas que você já fez aí? Cara, eu já tive muitos trabalhos engraçados. Experiências profissionais. Cara, eu já passei por algumas coisas que eu sou proibido até de lembrar delas, cara. Meu Deus, aconteceram umas coisas muito escrotas, assim. Outras foram engraçadas, outras foram bastante interessantes. Mas história maluca com cliente, meio que todo mundo tem. Desde o atendente de pastelaria até o dono da NASA. Porque as pessoas fazem pedidos estranhos para você, entendeu? E a época que eu fico mais estressado é também a época que eu acabo dando respostas estranhas para os meus clientes, que é a época de política, de eleições. E no meu emprego passado, eu fazia fachadas de empresas, mas eu também fazia impressos, como banners e adesivos. E na época de eleição, a questão de adesivos se torna um inferno. E aí, tipo, tinha um cara que, digamos assim, ele era, a aparência física dele era um tanto quanto curiosa, né, de origem duvidosa. Ele era uma mistura de Cerveró com slot, tá ligado? E aí a gente colocou a fotinha dele lá no santinho, beleza, mandou rodar os adesivos. Na hora que a gente estava prestes a colocar na máquina para imprimir, a esposa dele me liga desesperada, falando assim, moço, não imprime isso aí não, que ele chegou aqui em casa com a arte que você fez, ele tá muito feio nessa foto. Aí eu, nessa foto, né, acho que o fotógrafo aí não valorizou muito bem, né, as características dele. Não, faz um Photoshop aí na foto dele para ver se fica bom. Aí eu expliquei para ela, né, que eu não faço isso sem a presença da pessoa,
porque eu posso acabar alterando alguma característica da pessoa, na qual eu, no meu conceito, que ele é bonito ou feio, eu posso acabar ofendendo a pessoa. Aí ela falou assim, mas faz qualquer coisa aí pra deixar ele mais bonito. Aí eu, tá bom, eu fui e tirei a foto dele, ficou o santinho só com o nome. E isso deu um certo rolo, assim, pra mim. Foi. Ai, caralho. Teve um tempo bastante... Eu falei assim, eu extraí o cara só quando falar, pronto, deixei ele bonito. Não, eu, tipo, não tinha mesmo o que fazer com aquele cara. Então eu fui e retirei a foto dele. Não, entendo. Um instante, por favor. Tá. Ainda bem que é gravado. E, Eduardo, você não apresentou ninguém. É verdade, não apresentou ninguém. Mas o pessoal se conhece aí, né? O pessoal que assiste já conhece também. Ou não também, não sei. Às vezes, talvez ninguém saiba. Faz no final aí, depois a gente corta. Não, vai ficar zoado. Pois. Teve um trampo, cara, que eu fiz, que não foi exatamente doido. Quer dizer, foi doido, mas no sentido bom, cara. Que foi... Quando a gente trabalha com designer gráfico, você tem aquela coisa do cliente ficar pedindo alteração, né? E teve uma vez que uma moça foi fazer implantes de silicone, só que o cara não dava prévia, o cirurgião não dava prévia para a moça de como ia ficar. E assim, tipo, ou você falava exatamente como você queria e torcia para o cara fazer direitinho, ou você trazia a imagem que aí ele fazia perfeitamente como era aquilo. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer os peitos da moça no Photoshop. E pedir alteração, e sobe um pouco, e desce um pouco, e arruma aqui, arruma lá e tal. Então, esse foi um trampo bem curioso, assim, e divertido de fazer os peitos da pessoa. Até ela achar da hora, até ela achar ok, assim. E aí, ir fazer a cirurgia. Esse trampo foi louco. Caramba. É pra cirurgião. Perdão, não te entendi que seu microfone falhou. Você foi praticamente o cirurgião dela. Só que virtual, entendeu? Aí quem fez, eu só fiz o projeto, o menino, o mecânico de peito que foi o design inteligente. Vamos ver Tá aqui. aí, cara, uma boa sugestão de nome para tutorial de design, né? Chamar o canal Design Inteligente. Vai atrair um público meio errado aí, mas tá valendo. Mas dá pra converter esse público aí. Eles caem. Giovanni, esse dia foi... Cara, esse é um dia que acontece uma vez por ano na minha vida. E você tá ligado que esse dia foi louco, né? Você tá ligado às postagens que eu fiz nesse dia, né? Lógico, né? Lógico que eu tô. Mas eu quero ouvir da sua voz. Então, aqui na minha cidade, a cerveja artesanal tem um preço muito bom. Porque tem várias fábricas, tanto da cidade quanto da região. E eles montam isso que tá aí na caneca, que é o Little Gold Beer Festival, que é um festival de cerveja artesanal, onde vem todas as cervejarias e fazem vários stands com torneiras de chopp para vocês. E, tipo, é muito louco, cara. Só que, tipo assim, imagina que tem, digamos, 15 cervejarias no evento. Cada uma com 5 rótulos. E você fala, ok, hoje é o dia que eu vou experimentar um rótulo, pelo menos uma... Tipo, eu quero experimentar um copo de cada cerveja nesse evento. Então, tipo, 15 vezes 5 dá um número meio alto. Aí você fica meio louco. Aí acontece aquilo que vocês viram no grupo da Groselha. Isso acontece uma vez por ano. Tem que pôr aquele app que você tem que fazer conta pra ficar bêbado. Muito provavelmente sim. É importante esse app. A vez do Cipri de novo, né? Jane já falou muito. Vai te tomar no... Vai rolar muitinho, vou te tirar desse canal, Eduardo. Muito chato.
Mas esse aqui é o meu canal, a gente tá gravando no meu canal, não tá nem no... Foda-se. Esse é o meu. Otária, vai. Não, Giovanni. Pois Então, não. eu queria saber, você em algum momento pensou em sair da groselha? Tipo, eu trabalho muito aqui, eu trabalho também na vida real, cansei. Pô, essa é uma pergunta interessante. Porque, na real, eu já saí do grupo da Groselha uma vez, né? O canal do Hangout da Groselha, ali a participação dos membros, e que na maioria das semanas é a única vez que a gente tem um contato maior, é uma coisa muito terapêutica, cara. É uma coisa gostosa de se fazer. Realmente, participar do Hangout, onde você pode conversar com os amigos, e nem que for para sentar e beber virtualmente, e conversar, jogar a conversa fora e falar merda, é uma coisa bastante revigorante para você começar a sua semana bem. E quando ocasionalmente eu acabo faltando da groselha, eu não consigo participar do Hangout, aquela semana inteira é muito bosta. Então, o canal, não. Em questão do grupo, eu já saí do grupo uma vez, eu tirei um tempo, eu peguei umas férias do Hangout, porque eu estava passando por muitos problemas e eu não gosto de misturar as coisas. Eu acabei refletindo um pouco desse meu estresse dentro do grupo. Eu estava muito pistola, estava saindo do controle. E ali na groselha, a moderação, um discorda do outro, assim, muito, sabe? É por isso que o grupo funciona durante tantos anos. Porque ninguém acaba saindo ali da moderação, entendeu? Tem muitos pontos, um defendendo cada ponto, um pensando de uma maneira diferente de moderar, e por isso o grupo funciona, porque ele não descamba para um lado só, entendeu? E na época, esse conflito todo, eu não estava conseguindo lidar. Sempre existiu esse conflito dentro da moderação. A gente está meio que batendo boca a semana toda para tomar uma decisão ou outra a respeito de uma postagem ou de outra, enfim. E aí eu não estava conseguindo mais lidar, por causa do meu cansaço, com aquele bate-boca. Eu estava levando por um sentido que não estava sendo saudável. Aí eu decidi dar um tempo de grupo, dar um tempo de groselha para ficar bem. E aí depois voltar, entendeu? Aí eu voltei e até então não tive. Mas isso já rolou, assim, esse cansaço e tal. Não de produzir coisas para groselha. Eu realmente gosto de fazer as postagens, de fazer os memes. Eu gosto bastante disso. Isso nunca houve cansaço. Mas em questão de moderar o grupo, é bastante complicado, porque enquanto você não tem consciência de que as pessoas que estão dando pitaco sobre a moderação não fazem a menor ideia de como o grupo funciona, acabou de chegar ali e já está querendo mudar tudo, você não tem que dar ouvido para essas pessoas, porque o grupo funciona tipo há 5 anos. A groselha funciona há 5 anos. E meio que sempre se manteve na mesma vibe. E tá funcionando bem. Porque ela acidentalmente encontrou essa fórmula. A gente descobriu um jeito de fazer. E de repente, se você fica dando ouvido para esses burburinhos de pessoas que que não é assim. Não, meu bem, é assim sim. A partir do momento que você aprende a cagar para essas pessoas, a coisa vai. Mas eu precisei passar aí por essa fase de me distanciar e tal, que foi bem complicado. Nossa, foi... Falar que foi meio místico isso que você falou. Do quê? De você falar da forma como funciona a moderação. Porque sim, cara. Hoje eu e o Cip estavam conversando sobre isso. Porque é complicadíssimo moderar um grupo, né? Tanto que eu fico até um pouco afastado, né? A gente tem o I Roda Morta lá, não sei se você conhece. Você tá no grupo até, não sei se você vê as postagens. Não, infelizmente eu não consigo acompanhar. O fluxo é maluco. Eu sei, eu entendo. E eu entendo que é complicado, né? A conversa da DMs aí. E eu tava falando isso com o Cip hoje. Falei, caramba, se tá foda pra gente aqui que tem 1.800, imagina a groselha que tem 18 mil. Cara, a moderação da groselha é uma parada difícil, entendeu? Então, eu aprendi a deixar as coisas, eu comecei a compreender que alguns moderadores nos quais eu discordo da atitude, da postura deles, como moderação, eles são tão
importantes, e na verdade até mais importantes do que eu, porque eles vão conseguir agir aonde eu não tenho competência para agir. Justo. Entendeu? Às vezes eu tenho uma certa afinidade por aquela pessoa e realmente rola esse fator humano de eu ter uma afinidade por um cara que tá fazendo merda no grupo, eu não consigo banir ele, vem outro e pau, mete ban nele. Ou o contrário, o cara, putz, mano, esse cara aqui é meu brother. Aí, tipo, eu apareço lá todo cachorro louco e meto ban na pessoa. É bem complicado, porque cada um consegue ver a coisa errada a partir do seu ponto de vista. Por exemplo, eu não tenho muitas ideologias políticas. Na verdade, eu não tenho nenhuma ideologia política. E algumas pessoas já têm. Então, ali na moderação tem gente de direita, tem gente de esquerda. E ali você consegue ver quem identifica, ó, isso aqui foi um bait para a direita. Ah, isso aqui foi um bait para a esquerda. Porque uma pessoa ou outra consegue identificar. E toda essa diferença entre nós faz com que a groselha funcione, entendeu? Então, você aprender a respeitar as diferenças e não só respeitar as diferenças, mas entender que você precisa delas para moderar um grupo, isso é muito importante. Porque você não vai brigar por aquilo, não briga por aquilo, só deixa o cara fazer o trampo dele. Ele é moderação, a groselha não é uma democracia, e ela não é uma democracia mesmo para os moderas, entendeu? O pessoal pensa que moderador é tudo digitador ali na groselha, na verdade, às vezes a gente acaba sofrendo com a moderação do outro cara que achou aquilo errado e meteu ban, entendeu? É bem delicado. Mas pelo menos assim o grupo acaba funcionando, entendeu? Falar, pô, nossa, o moderador acabou silenciando um cara aqui, eu nem entendi por quê. Mas deixa o cara, isso não é uma democracia nem pra gente, imagina pros membros. É bem foda. Então, só para concluir isso que você falou, eu fiquei curioso. Então, não, na hora de dar um ban, por exemplo, assim, se você viu ali e achou que estava correto, você dá o ban. Sim, aí eu vou e relato no chat da moderação, ó, ban dado e tal. Mas já era, se todo mundo discordar, não volta atrás, porque você já deu ban. Às vezes volta, entendeu? Porque aí todo mundo vê, pô, Giovanni, isso aqui não é ban. Ah, eu posso estar enganado também. E é por isso que a groselha também funciona nesse sentido de, às vezes eu aviso antes de banir. E o pessoal fala, pô, isso aqui não é ban. Às vezes eu entendo o ponto deles, às vezes eu mesmo discordando não vou e não dou o ban porque foi o que todo mundo decidiu, entendeu? Justo. É bem complicado, assim. Tem hora que não, tem hora que o pessoal, às vezes tá todo mundo discordando, mas eles meio que sentem que aquilo precisou ser feito, então, tipo, foda-se. É realmente complicado. Mas funciona. Se existe um chat da moderação da groselha, aquilo é uma zona. Misericórdia. Eu acho que eu vou pedir pro moderador um dia mostrar aqui no Roda Morte pelo menos um pedaço que possa mostrar. Ah, claro, a gente vai ensaiar um diálogo pra gente colocar lá pra ficar bonitinho depois da gravação. Sai, Deixa acontecer mais uma bucha que não vai dar processo. Pois é. Eu lembro que quando eu conheci o grupo, o Giovanni tinha acabado de dar um ban num cara. Eu fiquei, caraca, que cara maluco. Todo mundo tava aplaudindo ele. Que porra é essa? Cara. Pior que todo mundo pensa que eu sou muito pistola no grupo. Todo mundo que vai falar comigo vai um pouco com medo, assim, tipo, a pessoa chega pedindo desculpa, desculpa aí te incomodar e tal. Não me dá ban, não, mas eu precisava falar com você. Eu fui bem assim, tanto que nos seguintes da conversa com o Giovanni, eu falei assim, eu posso postar isso? Se não der lembrar. Eu perguntei pra ele 2 vezes se eu podia postar. Aí não, cara. Eu não sou uma pessoa tão pistola assim. Eu geralmente, quando eu tenho alguma dúvida do que eu vou postar no grupo lá, eu pergunto para os moderadores, né? Eu falo, mano, isso aqui, se eu tenho alguma dúvida, é sinal que o negócio não deve ser muito bom. Pra vocês terem noção, às vezes eu pergunto no chat da moderação se eu posso postar alguma coisa. Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que consigo ficar com o Facebook só uma semana e depois já tomo outro bloco de 30 dias por causa do teor das coisas que eu posto. Então, se as coisas que eu posto já me dão um bloco de 30 dias, imagina as coisas que eu não posto porque eu pergunto na moderação e o pessoal acha que é melhor não. Você deve criar o fake pra postar essas coisas. Tá, gente? Aí posta e sai fora. O Igor Melo que diga, né, coitado.
Tem umas 50 contas lá. Vamos perguntar se mais um dia foi louco o seu aqui. Ah, mano, esse dia foi foda, cara. Esse dia foi foda. Olha a minha cara de alegria. Tentem imaginar por que eu tava alegre. É, Não preciso nem imaginar. cerveja. Vazio o coração. Não, Não. Eu já tava feliz e por isso a gente foi beber pra comemorar. O Adriano Rampasso tava passando por perto de Ourinhos e falou: Ô, mano, quero ver vocês, bora? Falei, bora. Aí logo depois, tipo, meia hora depois que a gente combinou de se ver, eu dei ban num cara muito babaca, velho, do grupo. Um cara que eu. Nossa, fazia. Velho, não estavam deixando eu banir esse cara. E fazia uns 8 meses que eu tava louco pra banir o cara. Eu tava na cola dele, velho. Aí ele me bloqueou, aí ele ficou voando baixo no radar. E teve um dia que ele voltou escrotaço, velho. Eu fui, não, agora você vai rodar, não importa. Mandei o cara pra vala, a gente foi comemorar o ban dele. Porque nessa mesa, os 3 aí detestavam a existência desse maluco. Aí eu bani ele e foi muito top. Eu acho que eu sei quem é. Depois no off a gente pergunta. Ok. É. Agora a vez do Cipre. Cipre. Já que você tá falando de bebida aí, você mostra bastante preferência por cervejas escuras aí. Falei dos seus gostos. Sim, eu gosto muito de cerveja. E eu particularmente, eu não sou exatamente o babacão da cerveja artesanal, mas eu gosto de cerveja não pasteurizada, que é aquela que ainda tá sujinha, que você não vê do outro lado do copo. Porque o sabor dela já tá bem mais natural. É uma coisa que você vai beber e não vai empatumar você, ou pelo menos isso não vai acontecer tão rápido. E eu tenho muitas cervejas nas quais eu gosto bastante. Eu normalmente gosto das que tem um sabor muito forte. Então, a Ale principalmente, então a Strong Ale, a Pumpkin Ale eu gosto bastante, com aquela cerveja de abóbora. A India Pale, né, que é a IPA, também gosto bastante. Inclusive no hangout passado aí o pessoal falou que IPA é... O que era mesmo, né? Bavária com Pinsol. Não, é Brahma com Pinsol. E... Cara, que mais? Eu gosto de Dry Stout também, que é aquela cerveja preta, seca. E, obviamente, curto também as clarinhas, as Pilsen, as Lager. Mas eu tenho uma preferência mais por ale, por cerveja de fermentação alta e aquelas umas alcoólicas e vermelhas como o rabo do capeta, tá ligado? São as minhas preferidas. Eu sei que ninguém perguntou, mas só pra constar que eu gosto muito de IPA e de Weiss. Weiss é a segunda cerveja preferida da minha namorada. Ah, legal. Weiss ela gosta muito de Weiss. Mas a cerveja preferida dela são as sour, aquelas cervejas azedinhas de fruta. Tem umas toma que tem gosto de pão. Parece que você tá comendo um pão, sabe? Um pão líquido, assim. É muito Sim, a Weiss, que é uma cerveja de trigo, ela tem mesmo essa pegada, né? A Weiss, ela é uma cerveja composta... Toda cerveja ela é composta de cevada, né? Algumas se utilizam de arroz, como a Budweiser. Aqui no Brasil a gente usa milho, né? Para baratear o custo da cerveja e conseguir ser mais acessível para todos, porque a gente bebe muita cerveja. Então o pessoal adiciona milho e a Budweiser ela adiciona arroz no lugar para fermentação. Eu achava que a Budweiser não tinha nada, era só cevada. Não, ela não é puro malte, ela tem aditivos de arroz aqui no Brasil. Acho que a Heineken é puro malte. Mas eu também não tenho certeza agora. Mas creio eu que sim. Existe uma lei alemã para cerveja, que para um líquido ser chamado de cerveja, ele tem que conter somente 4 ingredientes, que é água, malte, lúpulo e levedura. Somente esses 4 itens compõem uma cerveja. Então, quando você vê um babacão da cerveja artesanal falando que Skol não é cerveja de verdade, ele tem um pouco de razão, apesar de falar isso com uma certa arrogância, porque para um líquido ser chamado de cerveja, ele só tem que conter esses 4
ingredientes. A partir do momento que você adiciona milho e algumas outras porcariazinhas, a lei alemã da pureza já não permite que aquele líquido seja chamado de cerveja, entendeu? Tanto é que tem uma cervejaria artesanal muito famosa aqui no Brasil, chamada Colorado, que eles têm uma cerveja com adição de mel, e aí eles falam, é bebida alcoólica mista com mel, entendeu? Não é cerveja que eles chamam, eles são sinceros no que eles estão vendendo. Eles respeitam a lei alemã. Sim, eles respeitam a lei alemã da pureza. Que eu gosto de chamar de grau de pureza. Beleza. Conta pra gente desse dia aqui seu no Museu do Ipiranga. Cara, isso aí a gente descobriu por acidente. Eu não fazia a menor ideia que o Museu do Ipiranga estava aí. Toda vez que eu saio com a minha namorada para algum lugar, eu sou uma pessoa bastante caipira e também sou meio elétrico. Então eu não consigo chegar em algum lugar sem dar uma volta por ele e fazer um reconhecimento de terreno. Então nós tínhamos ido a umas 8, 12 quadras para baixo do Museu do Ipiranga, que é o Aquário de São Paulo, e a gente estava planejando sair coisa de 1 hora de lá, mas a gente saiu, era 11 da manhã ainda, era bem cedo. Eu falei, bom, já que a gente saiu mais cedo do que a gente planejava, bora fazer um reconhecimento de terreno. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Porque a gente faz isso em cidade pequena, a gente realmente sai a pé andando pela cidade para descobrir o que ela tem. Eu falei, não, vamos fazer isso aqui em São Paulo também, por que não? E a gente saiu andando sem rumo, subindo uma rua lá, até que a gente se deparou com essa praça bonita e falou, olha, uma praça. Aí a gente olhou, aí a gente viu o Museu do Ipiranga e falou, então, não é uma praça, é o Ipiranga. E foi assim que a gente descobriu o Museu do Ipiranga por puro acidente. Nossa, melhor descobriu o Museu do Ipiranga. Melhor forma. Brasil, segundo dizem que o Brasil foi descoberto por acidente. Eu descobri o Museu do Ipiranga por acidente. A gente realmente estava andando à toa vendo o que tinha por ali. Justo. Então, podia ter um pai chamado Giovanni, cara. Hoje português. Giovanni. Diane. Faz... Então, onde é que estão falando de bebida? Ele perguntar. Leitinho. E se o leitinho fosse do Gugu? Você recordaria? Não, gente, ó, vamos combinar uma coisa. Vamos combinar uma coisa, galera. Não fala leitinho, não. Peraí. Fala de novo essa frase sem ninguém rir. Olha pra câmera e fala. Galera, não fala leitinho, não. Por favor. Sabe, é um pouco complicado, cara, porque tudo que a gente usa para se referir ao que vem do homem são palavras, né, imponentes, aquela coisa, é pau, tora, pica, rola, cacete, caralho, enfim. Aí vem a pessoa, né, não, tem tudo tudo não sei o quê, tudo grandão. Aí você vem e me fala leitinho, cara. Porra, velho. Mas, cara, ouvir isso é uma coisa tão broxante, é uma coisa tão... Sabe, velho? Parece que você tá transando com um bebê. Para, mano. Isso é nojento, cara. Isso é ridículo. É a mesma coisa da pessoa... Cara, uma pessoa que fala leitinho, eu tenho certeza que ela diminui tudo. Na hora de falar sexo, ela fala, ai, me come com essa rolinha, sabe? Ai, não, cara, não é assim que faz as coisas, velho. Não fala leitinho, não tem o menor sentido, cara. Sabe, você tem vergonha de falar porra, tem vergonha de falar sêmen, tem vergonha de falar esperma, não fala nada. Mas não fala leitinho, cara. Leitinho é muito tosco. Vamos inventar um termo pra falar de porra. As pessoas têm vergonha de falar porra. A melhor pra se inventar um termo é agora. Eu gostei de um que inventaram na groselha, que eu achei genial, que é leite moço. Leite moço, pra mim, foi sensacional. Aquilo ali foi... Gente, é sério, as pessoas têm que ter educação sexual nas escolas pra aprender a não falar leitinho, cara. Leitinho, sabe o que é leitinho? Leitinho é o sabor leitinho do sorvete bootleg, daquele sorvete meio de várzea, tá ligado? Que a pessoa não tem dinheiro para comprar a patente para se utilizar do nome leitinho para oferecer um sorvete sabor leitinho para as pessoas, eles colocam o nome leitinho.
Pode procurar no Google Imagens. Sorvete leitinho. Vocês vão ver que várias marcas usam o nome do sabor leitinho porque não compraram a patente do leitinho. Isso é leitinho. Então, por favor, gente, não chamem sêmen de leitinho. Isso é broxante, isso é tosco. Por favor, não. Leitinho, não. Então deixa eu reformular a minha pergunta. Se fosse porra do Gugu, você tomaria? Então, eu não tenho essa admiração, essa atenção sexual pelo Gugu, não, tá? Não sei da onde veio esse pensamento aí de que talvez eu tivesse alguma admiração erótica pelo Gugu, mas não, eu só vejo o Gugu nas coisas mesmo. Olha aí, ó, leitinho, tá vendo, leitinho? Esse é o leitinho. Olha lá o leitinho. Aí, ô cara, pode me dar leitinho, por favor? Eu vou cortar esse trecho, eu vou fazer um stunt button da Diane pedindo leitinho. Eu vou ligar na sorvetaria e falar, pô, me dá leitinho aí, por favor. Show, vou falar agora, assim. Toda vez que eu for tomar sorvete, eu vou falar isso. Mas realmente sorvete sabor leitinho. Agora, Cipri, você tem mais alguma pergunta dentro do Roda Morta? Tem. Então, por favor. Mas antes de fazer minha pergunta, no dia em que esse vídeo aqui tá indo ao ar, fazem exatos 5 anos da morte do Zóio de Gato, né? Isso Descansa em paz aí, guerreiro. Porra, mano. Ô Giovanni, você é satanista, né? Como que você conheceu essa filosofia? Por que você se interessou por isso? Então, eu tenho uma filosofia individual que é meio estranho dizer assim, você é satanista. Para mim, isso é a mesma coisa que falar, Giovanni, você é um ser humano, né? Da mesma maneira que me perguntar se eu respiro. Eu realmente acredito que num conceito geral da filosofia do satanismo e não da prática religiosa que algumas pessoas têm, mas do conceito filosófico do que é satanismo, eu acredito que faz parte da natureza de ser humano automaticamente ser satanista. Entende? Porque se trata justamente das coisas mais humanas e das coisas mais sinceras. O satanismo, ele prega uma liberdade que, na verdade, é a liberdade que você, por dentro, sempre pediu. E todos os dogmas sociais que o satanismo vai contra são coisas impostas a todos nós que, na verdade, nós não gostaríamos de fazer lá no fundo. Então, cara, a verdade é que, como alguns bissexuais costumam dizer que todo mundo é bi, eu me atrevo a dizer também que todo mundo por dentro é satanista, entendeu? Eu não pratico um satanismo teísta e também não de maneira religiosa. Eu tenho muita assiduidade não é a palavra correta. Eu tenho muitos alinhamentos com a filosofia satanista, que tem todo esse lance de liberdade e de respeito à individualidade humana, né, que vai contra a maioria, ou se não todos, né, que satanismo vem da palavra shaitan, que significa opositor, que é você se opor a todo dogma social que é imposto sem ter um motivo racional para isso, entendeu? Onde as pessoas são sujeitas a viverem de uma maneira que elas não querem, só para serem bem aceitas socialmente. Então, meio que o satanismo foi uma das primeiras coisas que veio para mudar tudo isso que tá aí, tá ok? Só que fazer isso da maneira correta. E tem muito mais a ver com respeito. Então, quando você vê uma pessoa falando que é satanista, desde que ela saiba do que ela esteja falando, ela está falando muito mais sobre ter a liberdade de ser quem ela precisa ser e respeitar o próximo. Tem também esse lance de respeito mútuo. Tem muito mais a ver com você respeitar o seu semelhante pelo que ele é e pelo que ele precisa ser, da mesma maneira que você também tem o mesmo direito.
e todos conseguirem conviver em paz com isso. Então, tipo, um satanista que tem consciência dessas coisas e que se diz satanista, tendo plena consciência do que é essa filosofia, é alguém que você não precisa temer. Ao contrário de, às vezes, uma pessoa falar para você, não, você pode ficar tranquilo, eu sou evangélico, eu sou uma pessoa correta, então você pode confiar. Essa pessoa dá um medinho, assim. Mas uma pessoa satanista que tem consciência daquilo. Eu já me testei, cara, bastante, assim, como ser humano, de dedicar algum tempo da minha vida fazendo justamente aquilo que o meu interior pedia. E eu percebi que a Bíblia estava mentindo sobre a natureza humana ser, como é que ela fala? Cruel, acho que é má, carnal e demoníaca, alguma coisa assim. Eu não me lembro agora quais eram as palavras que eu descrevi a natureza humana. Porém, eu deixei tudo que a minha natureza humana pedia. Eu realmente ouvi meus instintos e comecei a agir de acordo com o que eles pediam. E eu percebi, cara, que eu não sou exatamente uma pessoa ruim, sabe? Eu fiquei bastante orgulhoso de mim mesmo, porque eu não fui preso durante esse período, sabe? Eu respeitei as pessoas, eu senti vontade de fazer o bem e não simplesmente para ser recompensado por alguma coisa. Eu quis ajudar pessoas, eu percebi que eu não sou exatamente uma pessoa tão ruim, assim. E às vezes, tudo que o satanismo tenta fazer é permitir com que as pessoas tenham essa liberdade para se conhecerem como natureza humana e sem ter alguém cagando regra na tua vida para isso. É mais ou menos isso que eu penso e que eu sigo. É a base do pensamento filosófico satanista, porém com um toque de coisas que eu acrescentei particularmente, entendeu? Então, não digo assim exatamente que eu sou é óbvio, tenho um pensamento materialista quadrado e cético e individualista de um satanista clássico, porém tem alguns temperinhos de Giovanni aí nessa minha vivência. Justo. Isso. Justo. Diane Cristina de Medeiros. Oi. A palavra não é sua, não. Não é sua. É sua. Não. Não fala não. Vou falar assim, agora eu vou falar bem no teu ouvido, bem gritando. Bem gritando, falei certo. Giovanni, tudo bem? Tudo bom. Então, eu não sei. Eu sei a história, o pessoal, algumas sabem. Mas você pode explicar por que tem grafite 05? Por que você é o grafite? Né? Eu acho que numa entrevista seria até injusto não contar essa história direito. Acontece que eu fui comprar preservativos numa farmácia e era uma época de final de ano. O centro da minha cidade, ele é pequeno demais para uma cidade daquele tamanho. Assim, ele é pequeno em concentração. É uma cidade de 120 mil habitantes e o centro se concentra assim, tipo, 5 quadras, 5 por 5, assim. Só aquilo ali é o centro, basicamente, comercial. Então você imagina o inferno de pessoas que é ali, principalmente em épocas de final de ano. É uma coisa muito tensa. E eu estava indo comprar preservativos numa farmácia e aí eu parei e os preservativos ficam do lado do caixa, cara. É tipo do lado do caixa. E aquela fila enorme de gente, eu tendo que atrapalhar a fila das pessoas para ir pegar meu preservativo e voltar para o final da fila. Completamente não pensado, mas tudo bem. Peguei, eu tava lá escolhendo meu preservativo. Quando eu, mesmo de fone de ouvido, consegui ouvir uma senhora que tava na fila falando: "Ih, credo, que pouca vergonha!" Aí eu já azedei, catei qualquer um, fui pro final da fila. Aí a fila demorou. Chegou a minha vez no caixa, eu coloco o preservativo, eu só precisava pagar. Eu só precisava pagar e ir embora, mas não. A moça do caixa tinha que comentar. Eu acho que ela estava carente aquele dia, ela precisava conversar com as pessoas. Ela pegou o pacote de preservativo, olhou primeiro, deu uma lidinha, aí ela passou naquela maquininha do laser, né, aí ela comentou comigo: "Nossa,
tanta gente reclama da camisinha ser apertada e você aí comprando extra fina. A pergunta que não quer calar. Kobe. Cara, Tem mais contato, Diane. eu acho que a Diane sabe disso. E pode contar aquela história lá, Diane? Boa. Nem sei, mas pode falar. Aquela parada lá que você tava falando pra gente da camisinha de sabor caipirinha lá. Ah, sim, pode contar. Não, que a Diane, ela... O que acontece? A Diane, ela sabe muito bem disso, Eduardo. Que a Diane, ela faz degustação de camisinhas, entendeu? Pra ver qual que é a melhor. Eu vou te mandar o link do canal do YouTube dela que ela faz degustação, cara. É muito bom. Ela tem os unboxing das camisinhas, de todas as marcas aí, dos lançamentos e tal. É muito maneiro, cara. Aí ela manja de camisinha. A piada foi só uma piada o comentário dela. Ela sempre fica toda puritana com a gente quando começa a falar. Às vezes eu sempre começo a conversar uns negócios mais picantes, ela sai da live. Eu falo assim, não. Aí agora você tá revelando uma outra Diane aqui. Essa é um ódio puro inocente, que eu não sei nada da vida. A Diane tem um canal aí de unboxing e de degustação de camisinhas. Você tem o link desse canal? Daqui a pouco eu passo pra vocês. E ela soltando no ar. É pra poder defenestrar a Diane. Mas se eu jogar depois que essa live sair do ar, eu procurar nas caixas de perguntas na Google Diane Camisinha. Diane Camisinha. Cara, isso quando for editado vai ser muito bom, cara. Deixa essa parte aí, deixa só o pessoal confuso, falando, ei, que porra é essa? Ai, muito bom. Antes de... Você tem mais pergunta? Tem. Então, antes de ir para a próxima pergunta aqui, eu vou te mostrar mais uma coisa aqui para você falar se esse dia foi louco. Eu tenho certeza absoluta que foi mais que louco, foi épico. Mas vai contar pra gente. Ah, cara, esse aí foi... Cara, deixa eu ver. Eu não tenho certeza se foi esse dia. Não, a outra vez que eu vi ele, eu já tava com o cabelo mais comprido. Mas teve um dia que a gente foi num rolê que a gente meio que acidentalmente acabou comendo a unha dele. Pera. Não foi necessariamente esse dia, mas esse dia da foto não foi o dia que eu tô falando. Mas teve um dia que a gente comeu a unha dele e foi nesse lugar aí, que é o Bar Violeta, em São Paulo. Ah, a gente contou essa história no Hangout passado, no Hangout 289, eu acho. Que basicamente estávamos no Violeta, a gente estava bebendo, aí a gente resolveu comer. E a gente comendo, aconteceu de o Pirula, a comida tinha acabado de chegar, o Pirula sacou um cortador de unha e começou a cortar a unha na mesa com a comida, assim. E as unhas voando. Do nada. Aí a Carol, a namorada dele, ficou, Paulo, o que você tá fazendo? Cara, ele começou a cortar a unha do nada, na mesa. Começou a cortar a unha, velho. Foi muito bizarro. Enfim, cara. E esse dia foi louco. Foi épico. Esse dia aí, cara, que a gente tirou foto com ele, eu acho que foi a segunda vez que eu fui pra São Paulo ver a galera. Ah, esse dia não foi muito louco, não, que eu acabei indo no banheiro e o cara começou a me espiar pelo mictório, assim, foi mó escroto. Ah, deixa eu abrir um parênteses, gente. No Bar Violeta é muito bom, porque você paga para duas pessoas só R$3,80. R$3,70. R$3,70, olha aí, você vai bebe para a noite inteira e paga R$3,70 o casal. R$3,70, é isso? Você não sabe dessa história não, Eduardo? Alguém aqui não assiste Hangout da Groselha. É, tô vendo mesmo. Não vai dar nada, não. Eu não consigo gravar tudo, pelo amor de Deus, não gravo nem os livros de economia que eu tinha. Cara, a gente foi dar um rolê, e o que acontece? Quando a gente vai no Violeta, ou quando a gente vai em São Paulo dar um rolê, a gente tenta fazer com que o rolê seja mais hermético possível, só a galera que a gente conhece mesmo e tal.
por que a gente decidiu escolher isso? Devido a um fato de que já deu merda às vezes que a gente tentou fazer encontros maiores, como por exemplo esse dia que a gente bebeu a noite toda e um cara bebeu muito com a gente, bebeu a noite toda, ele e a namorada dele, e ele saiu, ele deixou no caixa R$3,70 na conta. Uma conta que tinha ultrapassado os R$1.900 com a galera. O cara deu R$3,70. Velho. Agora você sabe porque o Thiago sempre paga esse preço nesse mensagem. Ah lá, entenderam a referência. Olha o momento aqui. Caramba, cara. Tá explodindo agora. Agora não caiu uma ficha, caiu uma tampa de bueiro. Caraca, velho. Sabe aquele gif que o cara põe a mão na cabeça assim, ó? Sim. Caralho, que foda. Doutor Cipri. Bom, comer a unha do pirula é meu sonho aí que você realizou por mim. Ok. Só uma última pergunta aí. Você pretende voltar com o canal um dia aí ou o quê? Na verdade, eu penso nisso todos os dias. Eu morro de vontade, porém eu tenho algumas limitações de tempo, de estrutura. Eu gostaria de ter uma estrutura mínima para fazer isso. E eu fico entre fazer tutorial de design decente, voltado para software livre. Eu realmente tenho muita vontade de fazer isso, porque eu sou muito entusiasta de software livre, Linux, etc. E eu acho muito triste que as pessoas não acreditam no potencial da ferramenta, e acho que principalmente na minha função do design, as pessoas acham que não dá para fazer. E muito pelo contrário, o Linux desenvolve ferramentas poderosíssimas e lançam no mercado a ponto de que as outras plataformas precisam importar aquilo. Isso acontece com muito software que vem nativamente do Linux, como, por exemplo, o Krita, o Inkscape, o GIMP, o editor de áudio mais usado, né, para galera, assim, em serviços gerais, que é o Audacity, é originário do Linux. E atualmente o programa de composição, que na verdade um software que é um canivete suíço, né, que é o Blender, que assim, é o programa mais querido por mim, porque ele realmente é muito poderoso e é um canivete suíço. Ele edita vídeo, ele faz composição, ele faz modelagem, faz renderização, faz animação 2D, faz animação 3D, faz maquete, faz escultura digital, faz o caralho a 4, cara. E o programa, ele é simples, ele é leve, ele é demais. Eu tenho muita vontade de lançar tutoriais na internet, não ensinando a pessoa a usar a ferramenta, mas ensinando a como montar uma peça, né, de design usando as ferramentas, porque tutorial você encontra por aí. Mas o que falta para as pessoas é não aprender como o programa funciona, e sim do que o programa é capaz de fazer. São ferramentas poderosíssimas que eu uso eu uso no meu dia a dia, entendeu? E elas complementam, cara, essas ferramentas servem para fazer o que o pacote Adobe às vezes não é capaz de fazer, para você sentir a noção do poder que essas ferramentas têm. A pessoa fala assim, mas é que o designer, ele precisa do pacote Adobe e tudo, porque é o líder do mercado. E tudo é pacote Adobe, isso é óbvio, isso é vital, eu não estou aqui para negar isso. Inclusive, digamos assim, o meu feijão com arroz é o pacote Adobe. E para ser designer, cara, independente da ferramenta que você use, um designer ele vai saber como fazer. Um designer pode ser um designer até com Paint, se ele quiser, desde que ele saiba fazer design. É óbvio que uma ferramenta vai ser mais difícil que a outra, mas o cara, quando ele sabe o que ele tem que fazer, ele vai fazer independente da ferramenta. Existem alguns recursos exclusivos que uma ferramenta ou outra tem, que facilitam muito. E realmente, cara, essas ferramentas originárias do Linux aí, essas ferramentas open source são poderosíssimas, cara.
E elas têm uma capacidade de fazer algumas coisas que uau, transcendem o que qualquer programa modinha aí consegue fazer. Então, eu gostaria de fazer esse tipo de tutorial de uma maneira descontraída, mostrando que ele é capaz de fazer essas peças, mas eu não sei se meu canal é o lugar adequado para isso. E eu tenho um projeto de fazer umas espécies de vlog também, só que com o único intuito de estragar o YouTube. Eu quero fazer do YouTube um lugar pior, porque a gente tá cheio de coisa louca aí para adolescente. Eu realmente quero falar altas besteiras e sabe, comentar várias atrocidades no YouTube até com que eu fique marcado para sempre, assim, como uma pessoa que, putz, cara, se eu achava que aquele maluco ali falava baboseira, você tem que ver o canal do Giovanni, tá ligado? Eu realmente queria ter esse meio de comunicação, de conseguir comentar coisas, de falar coisas no nível totalmente retardo, né, incorporando totalmente aquele personagem do Giovanni na groselha, só que mais aloprado, sob efeito de energético, tá ligado? Eu adoraria fazer isso um dia. Muito justo. A Diane Cristina de Medeiros saiu e abandonou o Hangout. Então, ela disse que tinha uma pergunta ainda para fazer, mas ela já volta porque ela foi pegar o carregador. Então a gente uma música pra gente ouvir enquanto isso. Com dois discos tem um guarda-chuva. Isso é muito alto, cara. Linha de Tá no tinta mínimo. cai num pedacinho azul do papel. Um instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando. A gente pode falar mal de Deus, vamos falar mal de Deus. Eu acho que ela não vai voltar, não, porque esses judeus têm a mania de sumir assim por uns 2000 anos e não voltar mais. Vamos ver se ela volta. Deu nem a gente. Então, aí, disputa aí minha com a Diane, porque é o seguinte, ela pegou uma terra que não era dela, né? Uma terra que não era deles. Israel não é um estado legítimo, né? Não, eu acho que para ser Israel, para ser dos judeus, tem que voltar, né? Cara, você acredita que eu tomei um gancho de 30 dias por causa de uma piada com um muçulmano? E foi uma piada, um meme, assim, totalmente básico, cara. Totalmente básico. E eu quero postar ele para ver se eu tomo esse gancho. Cara, eu não tenho ele porque ele estava no meu celular. E aconteceu que eu dei PT no meu celular, né? Como eu expliquei pra vocês aí, não? Enquanto a gente tava em off. A gente tá e meio aí... off agora, né? Sim. Meu celular tá no concerto, assim que ele voltar eu te mando. Acho que até ele voltar eu já vou ter saído do bloco do Facebook também. Show. Aí você, por favor, porque aí eu quero postar e entrar no bloco. Minha vez. Ok. Aí eu vou Cara, eu recomendo, porque estar bloqueado das redes sociais, agora que eu tô sem Facebook, sem WhatsApp praticamente, cara, tem sido tão legal pra mim esses dias. Eu saio na rua e aquelas músicas que eu não conseguia mais ouvir porque eu tava enjoado, agora elas fazem graça. E às vezes eu tiro o fone e escuto os passarinhos cantando. E tipo, eu tenho que ir falar com as pessoas de verdade ao invés de mandar uma mensagem pra elas. Isso tá sendo tão gostoso, cara. Recomendo. Tipo, se um dia a vida tiver sem sentido, retire suas redes sociais de você e vai viver, tá ligado? Porque não é que a vida não tá fazendo sentido, é que você simplesmente não tá vivendo. Vai por mim. Sensacional. Poético. Essa mensagem aí vai ficar no Hangout, pelo amor de Deus. A gente não vai voltar, não. Pode encerrar um bloco Roda Morta aí. Então, bom, como a Diane evaporou, a gente... Virou pó. Ela virou pó. Não sei por que ela sumiu. Ela tava aqui, de repente ela sumiu. Thanos apareceu. Então, Eu acho que acabou a bateria dela. Ela foi pegar o carregador justamente por isso, mas não deu tempo, tadinha. Judir. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pro último quadro que a gente tem. Se ela voltar, ela faz a pergunta. Ok. No último quadro, as perguntas são curtas. Por uma resposta curta, assim. Desculpa, eu sou bastante prolixo. Eu, inclusive, devo ter falado pra caralho. Vou dar um trabalhão pra editar essa porra. Mas eu vou tentar responder rápido. Oi. Voltou na hora. Vai, Diane. Lança a sua pergunta aqui. Então, eu vou
Porque tem muita quantidade na groselha. Uma quantidade que ninguém comenta. Quem é o André? Não tem nem... Porque ele não tem uma figura, tipo, de baixo pra você, Bogs, Bruno. Na Aí verdade, todo mundo diz, o André é alguém que comenta no Hangout, mas ninguém sabe quem ele é. na verdade, o André ele é a figura mais importante da Groselha, porque o Hangout da Groselha tem esse nome por causa dele. Foi ele que idealizou a Groselha. Você não lembra? Tá vendo? Alguém aqui não assiste Roda Morta, né, senhora? Falou isso, tá? A Groselha meio que existe por causa dele. Então, quem é o André? Ele simplesmente é o Hangout da Groselha, sabe? Oh. Quer complementar a sua pergunta, senhora Diane? Só quero mandar tomar no cu. Pode ser? Convidado a tomar no cu. Não, mas é legal, cara. Ele ainda não me baniu. Você já me baniu. Não vai tomar live. E agora, de novo, se você começar a encher o saco. Ah, não, tá vendo? Por isso que vai rolar motim. Vou tirar daqui. Posso ir pro ping-pong, Cipri? Vai. Um amor, Giovanni. Pode ser uma ideia, um pensamento, uma pessoa. É nada, é cerveja mesmo. Ah, que lindo! Um ódio. Ignorância. Sensacional. Um sonho realizado. Eu não posso falar isso, desculpa. Não, tem que mandar tomar no cu, é a senha. Ah, ok. Não, tipo, não, cara, realmente, minha família tá aqui hoje, eu não posso contar isso. Não, então quando você não pode contar, você tem que falar assim, vai tomar no cu, é a senha. Ok. Depois mandar tomar no cu? Vai tomar no cu. Perfeito. Pela primeira vez alguém mandou tomar no cu, viu? Cara, mas agora vai ficar estranho, porque imagina se ele edita isso. Aí, um sonho realizado. Aí ele corta a parte e coloca, toma no cu. Não, ele vai cortar e falar, não posso contar essa, vai tomar no cu. Ok. Eu vou fazer isso com o Burza, porque eu distorci o que falou. Não sei se você viu que eu postei lá no Hangout, o Burza falando que prefere feijoada. Sim, eu vi isso aí, cara. Mas foi distorcido, tipo, não foi exatamente desse jeito. Saquei. Um sonho surreal. Surreal, tipo virar o Goku, sei lá, qualquer coisa. Ah, saquei. Cara, tem a ver com o Goku, sabia? Que é conseguir fazer uma animação que fique famosa mundialmente. Mas isso não é surreal, isso é... Com o teor da animação que eu quero fazer, é surreal, sim. Você não viu, você não tava lá, Eduardo. Eu tô com medo da criação do Giovanni. A animação de maior qualidade que eu consegui fazer na minha vida era o Bolsonaro comendo o cu do Nando Moura, rapaz. Você não sabe o que tem aí pela frente. Poxa, você pôs essa animação? Eu postei no Pornhub, porque eu tomei gancho do YouTube por causa dela. Aí eu coloquei no Vimeo, eu perdi a minha conta do Vimeo por causa daquela animação, eu tive que deixar no Pornhub. Depois eu te mando o link. Se bem que isso é meio errado mandar um link do Pornhub pra você, mas foda-se. Não nada, né? Manda aqui, põe no off aqui pra gente ver. Ok. Ele já tá em off, vai ser cortado do mesmo jeito. Não, mas pode ocorrer um vídeo que apareceu um espectador aí no canal. O canal não tem ninguém, mas vai que. Gianni. Não, Gianni não. Giovanni. Não. Pra gente, pra finalizar aqui, antes de eu ir pras considerações. Vamos fazer o react de vocês assistindo minha animação? Acabei de jogar o link aí. E não é do Pornhub, então, Diane, você não vai ver nenhuma pornografia, nenhuma propaganda de pornografia. Será que eu posso abrir aqui? Ah, não. Abre, compartilha a tela. Foda-se. Não compartilha a tela, não, porque depois vai dar trabalho de editar. Moura? A gente nunca colocou o Nando Moura pra ser expurgado aqui, porque eu sei que todo mundo vai expurgar. É.
Muito Mas, óbvio. mas pela primeira vez ele tá sendo comido aqui nesse relógio. Ah, então já não tá sendo expurgado. Puta safada. Mano, tá muito bom. Tá muito bom. Quem que dublou isso? Não é uma dublagem, isso é um áudio original de um vídeo que estava rolando no Xvideos. Imaginei. Puta safada. Pareia. Quem vai ser o presidente de 2018? Vai votar em quem? Hoje, Bolsonaro 2018. É Bolsonaro, porra. É Bolsonaro, porra. É Bolsonaro, porra. Eu foda-se feminismo. Foda-se a esquerda. É a direita, caralho. Bolsonaro, porra. Gostoso. É engraçado porque é um áudio de um pornô mesmo. Né? Sim, é um áudio de um vídeo original que tava rolando e o pessoal tava compartilhando. Se você for colocar isso na live, censura o vídeo aí, deixa só o áudio porque cai, viu? Obrigado, cara. Não sei se Puta safada. a sua experiência aqui é importante pra gente. Ok, o seu áudio tá bem baixinho. Indica um livro pra gente. É Um porque livro? enfia o microfone no cu e não sai, não coloca na boca. Esse que é toda merda. Cara, eu já falei muito em indicar livros para as pessoas. Então, eu vou tentar falar de dois aí, que um é para um tipo de literatura e o outro é para outro tipo de literatura. Deixa eu pegar aqui primeiro. Ah. Olha, o primeiro livro que eu indico é de uma literatura bem difícil, tá? Assim, não tão difícil, mas ele é meio maçante de se ler, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Muito foda. Cara, esse livro aqui é sensacional. Ele é um livro antigo, tá? Já foi escrito há muito tempo. Porém, tudo que tá aqui nesse livro é de uma atualidade tão assustadora. E a gente tá passando por tudo isso de novo, porque eu acho que é cíclico e a humanidade sempre vai ter alguns lapsos de crendices e acreditar em coisas que não fazem o menor sentido. Então, ele fala principalmente sobre o lance da pseudociência e como ela parece ser agradável, né? Porque ela é palatável, na verdade, né? Ela diz aquilo que você quer ouvir ou aquilo que parece ser mais agradável de se ouvir. E aí aqui o Carl Sagan tenta mostrar que não exatamente as coisas necessariamente precisam ser assim. A ciência é muito bonita e tem muita coisa legal para ser descoberta, tem muita coisa interessante que simplesmente não é apresentada decentemente e não tem os holofotes que uma pseudociência tem, mas que consegue ser tão bonito e muito mais interessante do que qualquer teoria maluca de pseudociência. É realmente muito bom. E agora vamos falar sobre literatura comum. Recentemente eu li um livro muito barra pesada, cara, chamada As Botas do Diabo. As Botas do Diabo é um livro da literatura alemã, mas ela se passa no Brasil. E é um livro tão legal, cara, porque é como se, eu acho que o cara nunca pisou onde ele estava escrevendo sobre, que era sobre a floresta amazônica, no Pará. E ele descreve tão bem, cara, é tão legal. É um livro, assim, que, tipo, ele tem um clima bastante pesado, no sentido de que se trata da época onde estavam construindo as ferrovias no começo de 1900, ali para fazer a ligação, né, da Amazônia com o resto do país. E os desafios que eles tiveram para construir isso também envolve algumas coisas, alguns acontecimentos entre pessoal ali, acontecem alguns romances, e toda a questão da época que tinham doenças, que tinham as picadas de mosquitos, que dava febre amarela e tudo mais, sabe? Então a dificuldade, cara, e o clima que vai ficando cada vez pior nesse livro é muito legal. Eu gosto de
de narrativas decadentistas, onde tudo vai ficando cada vez pior, sabe? Eu acho isso muito legal. E o autor é o Kurt Falkenberger, mas se procurar As Botas do Diabo, você encontra ele fácil. Ele é um livro bem antigo, então eu não sei se tem edições novas. Um livro de 79, cara. Mas é um livro muito legal. Recomendo, assim, para quem curte literatura normal, assim, se é que assim possamos dizer, né? De um romance. É um livro bastante interessante. Você lê ele bem rapidinho, ele não é tão longo assim. Mas a história tem hora que você precisa dar uma pausa, porque a história fica pesada. Você fala, ok, eu preciso parar de ler isso aqui um pouco. Respirar, tomar uma água, porque tá muito tenso. É muito doido. Eu vou procurar e depois eu te falo. É bem legal. Agora eu gostei dos dois. Pois não. Eu acho que o áudio dele falou de novo. Um filme. Um filme, cara? Caralho. Velho, eu gosto de muitos filmes. E, inclusive, eu gosto de um filme que vão lançar uma sequência pra ele, absolutamente desnecessária, mas tudo bem, que é a trilogia Millennium, a original. É um filme sueco que é muito bom, cara. Ele, digamos assim, que é um filme de investigação barra ação, mas, na verdade, ele não é um filme de bang bang enlatado americano onde tem um cara fodão. Na verdade, o personagem fodão é uma garota que foi vítima de muitas coisas, tanto no passado, quanto no presente, e quanto no futuro, no desenrolar da história, onde, cara, é um filme que fala, ó, é pra isso que feminismo serve, seu filho da puta. E é uma garota completamente badass, tá ligado? Que vai passando por várias adversidades e vários obstáculos numa investigação muito cabulosa, tá ligado? Onde rolam feminicídios em série e mil fitas, assim, cara. É um filme muito louco, eu recomendo bastante. Deixa eu ver se tem mais algum filme que é muito querido por mim. Cara, outro filme que eu gosto muito e é bem famosinho, então, tipo, não adianta nada eu recomendar porque todo mundo já assistiu, é o Lobo de Wall Street. Sensacional. Eu amo aquele filme, cara. Eu acho ele... A construção do filme como um todo muito boa, né? Scorsese sempre esteve de parabéns. Os meus dois diretores favoritos é o Tarantino e o Scorsese. Também. E os dois porque um é completamente diferente do outro, né? Que o Scorsese ele é bastante organizado nas coisas e consegue construir uma narrativa com tudo de muito lindo. Ambos têm um ótimo gosto para a trilha sonora dos filmes. E as coisas do Tarantino tem uma pegada mais Giovanni da Groselha, que é aquela coisa de a história vai ficando complicada até tudo acabar em um grande caos e uma zona que você fala, caralho, como que isso escalou até esse nível, entendeu? Tudo acaba, tipo, cagado de verdade, cara. Os Oito Odiados termina assim. É uma coisa que eu ria, cara. É claro que toda aquela cena era muito tensa, mas eu tava rindo o tempo todo, porque eu falei, caralho, que zona, eu adoro esse caos. E o Tarantino, ele consegue transmitir essa sensação de caos e de falar que rolê foi esse que tu arrumou, Kleber, muito bem. Eu adoro. Mas o Scorsese, ele tem uma maneira de contar as coisas que é muito elegante, cara. Eu acho todas as obras do Scorsese extremamente elegantes. E o Lobo de Wall Street tá aí, cara. Que eu acho que foi ali onde ele refinou a elegância dele num patamar que ele falou, pelo menos pra mim, ele atingiu o nível que eu esperava dele. Assim, foi muito bom. Para finalizar dessas perguntas aqui. Eduardo, o seu áudio tá baixo de novo. Valeu, obrigado. O Giovanni é o único que me avisa aqui. Não avisa, a Diane não avisa. Obrigado, Giovanni. É que eu tô acostumada. Não, então, sabe o que muito acontece? Eu vou assistir o Roda Morta de novo para ver como é que ficou e tal. E aí eu vejo que muitas vezes meu áudio falha. E eu fico pensando, ninguém me avisou que meu áudio estava falhando, mas alguém me entendeu? Como isso? É tipo, agora mesmo ele tá querendo voltar a falhar de novo. O que acontece? Você fica longe dele? Como é que é? Não, é um headset. Ah, certo. E é uma bosta. Eu imagino que sim. Compra um e se corta também.
que acontece? Eu apresentava com o iPhone e ficava Uhum. outro link para mostrar a imagem, essas coisas no PC. O áudio do iPhone é muito bom, Uhum. mas o do headset é uma bosta. E agora eu tô sem câmera, sem nada, porque meu iPhone doou geral, tá ligado? Entendi. Deu PT. Eu sei como Então, você se sente. O meu Galaxy S8 também deu PT. Quando você falou, eu já tava tipo assim, tamo aí junto, cara. Sabe? Fala uma série pra gente. Uma série. Uma série. Fica aí. Deixa eu pensar, cara. Pra não falar umas que eu sou fanboy e acabar indicando algo ruim. Mas não tem problema, tem que ser uma coisa que Ah, a gente. qual foi uma série que eu realmente falei, putz, essa é a melhor série? Cara, eu realmente não sou muito fã das coisas, entendeu? Não tem uma coisa que eu consigo dizer tão rápido e fácil assim pra você, putz, eu amo isso. Eu acho que só pra música, assim, porque quando eu tô no hype de alguma coisa eu consigo, mas série. Qual foi a melhor série que eu já vi, cara? Putz, eu gosto muito de Breaking Bad, mas, mas eu acho que ela não é a melhor série que eu já vi, não. Mas eu vou deixar com Breaking Bad. Desculpa a minha série favorita, não consigo lembrar de você agora. Então vamos deixar Breaking Bad porque pelo menos é uma zona segura, tipo, é uma ótima série. E quem não assistiu tá vacilando. E quem não gosta é porque tem mau gosto mesmo. Cara, quem não gosta de Breaking Bad tem certeza que é fã de Friends, tá ligado? É aquela pessoa que prefere Grey's Anatomy do que Dr. House. Nossa senhora. Eu não deixo uma pessoa assim entrar na minha casa, eu não confio não. Olha o nível da treta que eu acabei deixando aí. Depois vocês se viram com rage nos comentários. Eu nem confio numa pessoa dessa. Não, House é bem melhor que Grey's Anatomy, tá? aí, ó, essa aí é das minhas. A Cândia era judia, por isso que você gosta do House. Grey's Anatomy é novela, cara. Não tem nada de... A minha irmã acabou de vir aqui perguntar se Sense8 não é minha série favorita. Aí eu expliquei pra ela que não, a série é muito boa, mas tentaram fazer uma coisa, não deu certo e a série acabou indo pro cu de um jeito desastroso. Então, não dá pra chamar ela de série favorita, porque ela não foi o que ela deveria ter sido. Eu confesso que Cara, eu não sei como essas coisas eu tenho um acontecem. gosto infantil. Oi? Eu tenho um gosto infantil demais na série. Então, cara, Sense8, eu acho que eles tentaram fazer uma coisa, aí o pessoal falou, mas não tá dando tanto dinheiro, né? Vamos murchando até morrer. Você tentar dizer que a Sense8 foi uma série boa ou uma série ruim, é a mesma coisa de você pegar um feto abortado e falar, nossa, isso aqui seria uma boa pessoa. Tipo, não dá pra saber, né, pô? Eu vou falar isso quando alguém abordar o bebê e falar: por que você fez isso? Ela é uma boa pessoa. Exato. Sense8 foi, pra mim, é a mesma coisa. Sense8, se você tentar criticar Sense8, é a mesma coisa que você tentar criticar a índole de um feto abortado, entendeu? É. Justo. Pois é. Eu só queria fazer uma dentro. Por exemplo, o Bogs tem uma câmera fodida e o nosso roxo aqui tem um microfone fodido. Pois é, né? Eles estão interligados. Mas o microfone do Box, apesar de Também muito tá bom... fodida hoje. Mas o microfone do Box, apesar de ser muito bom, ele fica com aquele barulho de cigarro eletrônico o tempo todo. E aquilo é bastante incômodo. E os fãs da Groselha reclamam muito, mas não tem o que fazer, né, cara? O Box é uma chaminé humana. Não tem como. Mas eu acho que não é que a câmera dele é ruim. Ele faz uma nebulosa no quarto. Basicamente. Tem. É bem isso. Cria tipo umas 5, 6 camadas ali, ó, na frente dele. Massa. Aí você não vê. Mas pegar ele com o quarto limpo ali, a câmera é boa. Aposto que se ele limpasse a câmera ia melhorar. Tem essa também. Agora, por favor, Dr. Cipriano, tem alguma consideração final para fazer? Você não fez a pergunta final aí de quem que ele... Depois. A pergunta eu vou fazer depois quando tiver encerrando. Ah, beleza. Eu não tenho consideração final porque geralmente eu falo que é quem que tá no próximo Roda Moto e isso aqui eu não sei que dia que vai ser publicado, então... Pois é. Então, beleza. Depois vai ter alguém aí.
Vai ter alguém. Espero que seja o Edinaldo Pereira. Também. Todo mundo espera isso. Diane Cristina de Medeiros. Não, o seu recado é o último. Certo? Que o seu sempre fica pro final. Verdade, de tudo. Momento choque de cultura, né? Momento choque de cultura. Achou que não ia ter recado no final? Achei errado. Alguma coisa assim que tá no seu peito, algum recado, fazer alguma propaganda. Caramba, cara. Se ofender. Olha, eu teria alguns recados pra dar, mas eu acho que não é mais a época, entendeu? A internet tava ficando meio maluca, e principalmente o pessoal da Groselha. A Groselha, cara, você sabe que aquilo ali é um lugar de gente desgraçada da cabeça do caralho, né? Cara, eu nunca vi tanta gente maluca. É uma concentração de um. É um pessoal assim, tipo, você vai perguntar para as pessoas num ambiente qualquer, é difícil. É a minoria da pessoa que tem algum problema sério e tal. Você vai conversar com qualquer um da groselha, cada um tem um trauma, uma doença, ou algum problema psicológico, alguma coisa do tipo. Você fala, caralho, mano, ninguém é normal naquela porra. Eu não sei quando foi que algum doidinho entrou e falou, putz, aqui é um lugar legal pros doidos entrar, e chamou todo o bonde dos loucão, entendeu? Porque eu sou mais um, cara. A gente pode falar assim, aqui ali só tem louco, que não sei o que. A moderação fala, mas a moderação tem os caras mais desgraçados da cabeça do mundo, cara. E eu acho que ali dentro, pelo menos, que é o único ambiente que você vê que o pessoal se sente à vontade de se expressar, deveria ser na internet toda, mas como infelizmente não é, eu acho que pelo menos ali é um espaço que antes de você criticar e odiar alguém ali dentro, lembre-se, você é tão desgraçado da cabeça quanto aquela pessoa que fez aquela merda. Então, vamos tentar ser mais pacífico aí, porque ninguém é normal nessa porra, cara. Nesse hangout aqui também só tem desgraçado da cabeça, inclusive esse que nos fala. Então, vamos tentar relevar, porque é todo mundo louco, entendeu? Todo mundo tem probleminhas. Sim, concordo plenamente. Esse é o meu recado final. Agora, a minha última pergunta para você. Quem você gostaria de ver aqui dentro dessa roda aqui sendo defenestrado? Tirando o Gugu e a Bella Brooks... tem alguém possível, né? Que a gente pode pensar, né? Cara, eu gostaria de ver o Igor Melo, mas a gente não consegue nem ele na groselha, imagina. Não, às vezes... Ele se nega a vir aqui. Então, tem que pegar e colocar ele com um editor de voz, aí já continua no anonimato. Mas eu queria muito uma entrevista com o Igor Melo, né? Pra saber o que o Igor Melo é, o que ele faz, do que ele se alimenta, e onde ele tira a inspiração dele, porque aquele cara é muito foda. Ele é um cara que eu queria conhecer pessoalmente, eu queria estar perto do Igor Melo, cara, porque eu acho ele muito incrível. Mas eu não tenho esse tempo pra conversar com ele, eu acho estranho também conversar. Eu não sei, cara, ele causa uma sensação esquisita, porque, tipo, ele é um fake, né? Apesar de eu saber um pouco sobre a verdadeira identidade dele, eu não consigo ter essa proximidade com ele, cara. Infelizmente. Eu adoraria ter, mas eu não consigo. Talvez ele tenha até a vontade de se mostrar, mas ele se tem para manter esse mistério perfeito que é o dele. Eu acho que não, cara. Eu acho que ele é um cara que tem muito bom senso. E ele sabe que não é uma boa ideia se expor na internet, cara. Ainda mais fazendo o tipo de coisa que ele faz para conseguir problema, é isso aqui, ó. Então, tá certo, Igor Melo. Igor Melo, parabéns pra você. Mas, obrigado por existir, cara. Eu acho muito engraçado que no Groselha, tá no meio do hangout, alguém fala, Igor, faz aí a montagem. 10 minutos depois. Em segundos o negócio tá feito, cara. Ele é ótimo, impressionante. Eu acho que são várias pessoas. Eu já parei pra pensar isso. Deve ser uma empresa. O legal é que tinha um cara que achava que o Igor Melo era um fake do Thiago Costa, cara. E achava que ele é um fake do blog, pra ficar rodando no grupo. Não, só não é porque as montagens do Igor são boas, né? Não, vai que ele faz ruim pro blog pra ele não te convidar. Dá pra gente, tipo, off pra ficar trocando ideia, então? Minha frase motivacional, gente. Peraí, Diego, você vai dar a sua frase? Vai lá. Pessoal,